Nós podemos estabelecer muitas vantagens pelas nossas características geopolíticas e tem muita tecnologia, inclusive no nosso agronegócio, que carrega o Brasil nas costas. Então, por que ainda tem uma porcentagem tão grande de pobreza? Por que a pobreza ainda predomina no Nordeste? Poxa, essa é uma pergunta que eu também me faço, entendeu? O Nordeste tem 56 milhões de habitantes. Sendo desses 56 milhões de habitantes, 22 milhões é considerado pobre. É muita gente pobre para uma região tão rica. E se você falar assim, Luciano, é por conta da densidade populacional. A grande densidade populacional está nessa área de zona da mata, que é essa área de litoral que a gente tem. Então, no interior, a densidade populacional é pequena e o nosso estado é muito rico, entendeu? E eu fico pensando também, poxa, a questão da seca do Nordeste é discutida há 200, 300 anos. Vocês acham que no mundo tem tecnologia para resolver o problema da seca no Nordeste? Tem. Tem a transposição do Rio São Francisco, tem a questão de você cavar poços artesianos, tem a questão de você poder pegar água do mar e dessalinizar a água do mar. Tem várias tecnologias. Tem essas que eu citei e provavelmente existem muitas outras. Agora eu pergunto para você, quem está agora preocupado em resolver algum problema no Nordeste? Quem você está vendo aí que está preocupado em fazer alguma coisa diferente, em produzir alguma coisa diferente? Você está vendo alguém falando isso? Esse é o ponto. Tanto na nossa classe política quanto a iniciativa privada, eu não vejo ninguém tomando as rédeas, pelo menos com a vontade de tomar a iniciativa necessária para consertar os nossos problemas. Você tocou no ponto de ter tecnologia. Tem muitos países com clima muito mais agressivo do que o da nossa região Nordeste. A Arábia Saudita, por exemplo, Israel, o Irã, tem solos muito piores do que os nossos, com a densidade populacional, inclusive, mais alta, que aumenta a dificuldade de habitação e de distribuição de riqueza, e superaram muitos dos problemas que tem aqui. O Irã, inclusive, passou o PIB do Brasil. É mesmo? Sim, o todo-poderoso Irã, que está causando muitos problemas políticos para o governo brasileiro agora, porque estão atracando navios aqui, enfim. Ele acabou de passar o PIB do Brasil. Eu costumo dizer que eles estão jogando um jogo muito mais difícil do que o nosso. As condições para a distribuição de riqueza no país do Irã são muito piores do que as que tem aqui. Um território complicadíssimo, cheio de ameaças externas, com muito mais dificuldades geopolíticas do que a gente. Então, a gente tem muito mais potencial de crescimento, tem a tecnologia que a gente pode importar, a gente tem boas relações com outros países, a gente não tem essa indisposição com lado nenhum. Nós temos boas relações com os chineses, com os iranianos, com os sauditas, com os americanos. Então, podemos, inclusive, importar tecnologias e exportar todas as nossas riquezas que temos de melhor. Mas, o que eu fico pensando é o seguinte, eu tenho meu sistema de lógica, e meu sistema de lógica é o seguinte, você tem um problema e você busca uma ou algumas soluções. E eu não estou vendo ninguém buscando solução para o problema do Nordeste hoje em dia. Muito pelo contrário, eu tenho um amigo que é paraibano e que vai na Paraíba com frequência, e a família dele é gigante. Parte mãe, acho que a mãe dele tem 17 irmãos, o pai tem 17 irmãos. A matemática é mais ou menos essa assim. Sim. E o que ele me fala é o seguinte, que a transposição do Rio São Francisco, várias comportas foram fechadas. Então, em vez de estar evoluindo, involuiu, andou um pouco para trás. E quando a gente fala também de tecnologia, necessariamente não significa a tecnologia de colocar água lá, porque a riqueza pode estar também atrelada a outras formas. Você pode gerar riqueza de outras formas. Se em determinada região for feito um sistema onde a pessoa vai pagar menos imposto, a empresa vai pagar menos imposto, para fazer com que aquela região se desenvolva. Eu estou viajando aqui, mas assim, eu acredito que, poxa, Las Vegas fez isso, os Estados Unidos fez isso. Sim. E pegou uma cidade e transformou essa cidade numa cidade estupidamente rica. E eu acredito que algo diferente pode ser feito de forma semelhante, entendeu? Eu não falo para colocar jogo de azar lá. Embora o brasileiro, todo brasileiro joga. Existem as loterias aí que são oficiais. Agora nós estamos tendo um monte de sites de aposta, sites de jogo. Então, eu não sei, eu fico meio assim, no sentido de nós temos uma população extremamente trabalhadora, uma população que acorda cedo. Eu te digo porque eu estou lá no interior, o pessoal acorda cedo, o pessoal trabalha o dia todo. Tem muita coisa que pode ser feita, eu digo porque eu vou para o interior.
e eu vejo uma área que produz um determinado número de animais, poderia produzir o dobro, poderia produzir o triplo. Eu entendo um pouquinho de tecnologia e eu vejo que é possível ser feito. Mas quem está lá falando assim, não vale a pena, é muito trabalho para vir aqui alguém ganhar muito dinheiro, cobrar muito imposto. É muito imposto, muito problema que eu vou ter para movimentar muito para produzir mais. É melhor produzir menos e ter menos dor de cabeça. E excelente. É o que eu vejo assim em relação ao Nordeste, entendeu? Teria que ser os administradores para fazer isso. Sim. Porque o cara que está lá no sertão, para ele sair sozinho, ele pode até modificar a vida dele. E aí vai a minha mensagem, se você é do Nordeste, se você está no sertão, e se você está passando todas as dificuldades que a gente está descrevendo aqui, saiba que você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a vida de muitas pessoas. Mas é muito difícil uma pessoa sozinha mudar todo o contexto da região. Isso é mais difícil. E como é que a pessoa muda a vida dela? Empreendendo, que é o que nós estamos fomentando aqui. Empreendendo, montando seu negócio, desenvolvendo seu conhecimento. E dessa forma, ela pode adquirir uma habilidade que vai lhe trazer um retorno financeiro e modificar a sua vida. Exatamente. Você, na sua região, mais do que ninguém conhece seus problemas, dos que a gente descreveu aqui. As soluções existem e não tem ninguém ligando o útil ao agradável, não tem ninguém pegando as soluções e aplicando aqui. E se não há um incentivo do governo, não há alternativa para a gente, que não seja nós mesmos tentarmos mudar alguma coisa pela iniciativa privada. É muito difícil para a iniciativa privada mudar a região, porque existe toda uma questão cultural, existe uma questão política, existe uma questão de famílias que estão ali na região e que está atrelada à política. Então, você não muda a situação de uma hora para outra. Eu acho que o Nordeste tinha que chegar alguém que propôsse uma mudança de cima para baixo para fazer essa região se desenvolver. Da mesma forma que a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília e desenvolveu todo o Centro-Oeste, algo tinha que ser feito na região Nordeste. E a região Nordeste, por ter um clima muito quente e por ter muito sol, eu te digo que ela é mais fértil do que muitas outras áreas. Só precisa de água. Qualquer solo daquele ali, se você colocar um certo tipo de adubo e colocar um certo tipo de plantação, você vai colher muito, porque a planta, ela transforma os seus nutrientes com o sol. A planta é tipo a placa solar. Ela junta todos os ingredientes dela ali e ela produz o que ela veio determinada para produzir com a energia do sol. E no Nordeste o que mais tem é sol. Então falta realmente um incentivo, alguém que crie uma política de Estado para a região Nordeste. Mas eu não vejo ninguém fazendo isso. Entendeu? Hoje em dia, e aí eu cobro quem está no poder, quem vai vir, quem vai se candidatar nos próximos anos, que cria uma política de Estado para transformar a nossa realidade.